Olá, bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui, meio-dia, né, para começar mais uma das nossas conversas. Hoje o nosso objetivo é basicamente conversar um pouquinho sobre alguns dos encaminhamentos de ontem, entender algumas das reações, né, saídas. Eu fui atrás de algumas perguntas que me fizeram, alguns levantamentos, algumas reflexões, para a gente poder avançar por aqui. Hoje em Brasília é feriado, eu acredito que é feriado no país afora pelo dia de Tiradentes. Aqui é comemoração da inauguração da cidade, né? Então a gente tá em um ritmo mais lento, por assim dizer, apesar de que aqui nós estamos em casa desde algum tempo tentando seguir o isolamento social da melhor forma possível. Espero que vocês aí também estejam conseguindo ficar em casa, para aqueles que podem ficar em casa, tenham conseguido fazer isso, né? Então, pessoal, primeiro agradecer a presença, as pessoas estão chegando, é sempre uma alegria. Esse processo de fazer essas reflexões sobre a conjuntura política em meio a essa pandemia surge muito da ideia de tentar fornecer um pouco de luz, um pouco de reflexão para as pessoas em âmbito dos desafios que se colocam nessa situação toda que é bastante complexa para a gente, né? Então, o primeiro objetivo aqui é agradecer a presença de vocês, né? Agradecer as pessoas que têm recomendado a página. Muita gente tem recomendado as nossas lives por aí. Então, sempre que eu vejo, eu curto e coloco no próprio Stories aqui da nossa página no Instagram. Tem também um crescimento bastante interessante no YouTube. Ontem nós passamos de 100 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, se você, por exemplo, não conseguiu, o almoço demorou um pouquinho, você não conseguiu, a internet caiu, você não conseguiu acompanhar, todos os dias nós jogamos as lives lá no YouTube também, cerca de 2-3 horas após o nosso diálogo. Eu creio que é sempre melhor participar do diálogo aqui do que assistir no YouTube, mas assistir no YouTube também é legal, o pessoal tem gostado. Eu tenho recebido bons feedbacks das lives lá postadas. E eu acho que aqui o Instagram é uma plataforma mais interativa, mais friendly pra gente, mais amigável pra gente poder fazer esse tipo de diálogo, né? Então a gente está fazendo isso, essa é a nossa ideia, esse é o nosso esforço. O pessoal está chegando. Me ensinaram a fixar uma legenda aqui no Instagram para quando as pessoas chegarem fazer isso, mas eu esqueci de fazer hoje. Então a gente vai sem fixar a legenda mesmo, para não gerar nenhum tipo de problema ou contratempo, tá bom? Mas depois, nas próximas sessões, a gente vai fazendo isso. Uma outra coisa que eu quero agradecer é que muita gente, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que eu não conhecia, muita gente tem entrado num movimento que eu acho muito legal, muito natural, de me ajudar. As pessoas têm me ajudado a melhorar a qualidade dos vídeos, as pessoas têm me ajudado a melhorar a qualidade da interação, assim, todo mundo voluntariamente chegando e falando e fazendo as coisas. Eu acho que é importante dizer isso, é importante agradecer, né, as pessoas que têm feito essas ações aqui. Eu me sinto muito grato. O pessoal me mandando notícia pra caramba, conversando, sempre que eu consigo, gente, eu respondo, tá? Às vezes eu respondo com um coraçãozinho, às vezes eu faço um comentário. Se você faz uma pergunta, eu sempre vou tentar te responder, a não ser que suma a pergunta e você a apague, mas eu sempre vou tentar responder todos os contatos, todas as pessoas que falam comigo. Esse é o nosso objetivo sempre responder e dar atenção a todas as pessoas da melhor forma possível. E reforçando aqui a felicidade de poder encontrar virtualmente gente que a gente gosta muito, né? Que a gente tem muito carinho e que a vida às vezes coloca um pouco mais longe. Então, e pessoas novas também, né? Esse movimento aqui de fazer essa live tem sido muito feliz em perceber, encontrar, conhecer gente nova que tem exposto suas percepções, que tem agradecido pelo que a gente tem feito. Nada é mais agradável do que receber uma mensagem depois dizendo que a gente tem conseguido auxiliar as pessoas a entenderem o processo que a gente está passando hoje, né? E essa é a ideia, de sempre buscar atender o desafio de ser o mais imparcial possível, o mais analítico possível nesse desafio de entender a conjuntura política atual. É exatamente isso, Isabela. É isolamento físico.
mas mantemos o contato social virtual, né? A tecnologia tem sido de bastante utilidade para a gente sentir esse amor, essa coisa boa que as pessoas têm passado para a gente. Então, gente, antes da gente propriamente entrar no nosso papo aqui, nós já temos aí alguns minutinhos da live rolando, eu queria pedir para vocês duas coisas. Eu vi que teve uma chuva de coraçõezinhos aqui, eu agradeço. Muitos coraçõezinhos, por favor. E eu queria pedir também para vocês enviarem o convite dessa live para os seguidores e contatos de vocês no Instagram. E por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou fazendo esse pedido? Porque basicamente o Instagram é muito agressivo com conteúdos orgânicos, né? Há um esforço do algoritmo de forçar você a impulsionar conteúdo. E como a gente não está com esse interesse de impulsionar conteúdo nesse exato momento, a gente está muito mais preocupado em crescimento de uma base de diálogo qualificada e não um movimento de explosão de pessoas que não tenham de repente nem interesse em fazer esse diálogo que a gente está fazendo. Eu peço para que vocês, por favor, convidem os seguidores de vocês. Tem uma setinha aí, você aperta a setinha e encaminha a live para a sua lista, né, de seguidores. Eu peço para que vocês façam isso, para que a gente possa aumentar o volume dessa discussão, a qualidade dessa discussão, e a partir daí a gente possa ir avançando e compreendendo cada vez mais os elementos que fazem a conjuntura política brasileira tão complexa nesse atual momento, tá? Então, agradecer as pessoas que estão entrando aí, pessoas queridas que estão chegando, que estão fazendo parte desse movimento, desse diálogo que a gente está construindo. E para aqueles que eu tenho recebido mensagens muito legais de gente que tem dito assim: então, Cleomar, eu estou fazendo o seguinte, eu ligo o áudio, eu vou fazer o almoço e você me acompanha enquanto eu estou cozinhando. Então, me sinto muito honrado, né? É um prazer ser a companhia de vocês durante o almoço. Algumas pessoas têm me mandado fotos também muito legais, tipo assim, a pessoa almoçando e tá lá o celular e eles estão assistindo, né? Então, eu agradeço por poder entrar na casa de cada um de vocês, né? E conversar um pouquinho sobre política. Vamos conversar mais sobre política, vamos aprender mais sobre política. Entender mais sobre política é o caminho para que nossas vidas sejam melhores, gente. Eu acredito nisso firmemente, tá? Então vamos lá. A última coisa que eu vou pedir é: sigam o Cleomar no Instagram, sigam o Cleomar no Twitter, sigam a Dharma no Instagram, sigam a Dharma no Twitter. É sempre um prazer, sigam a gente está fazendo esse trabalho, esse esforço para trazer racionalidade para esse processo que nos cerca, que é a análise do processo político brasileiro. Olha aí, mais uma mensagem: eu geralmente estou fazendo almoço e cuidando da casa. Excelente! Obrigado por abrir sua casa para mim e que eu possa ser parte desse processo aí em que você está cozinhando, cuidando das coisas. É uma felicidade, tá bom? Então, gente, vamos lá. Duas coisas importantes, né? Ontem a gente conversou muito sobre os efeitos da ação do Bolsonaro durante o domingo, né? E como era meio-dia, algumas dessas questões ainda não estavam muito expostas para a gente. Significa dizer o quê? A gente ainda não tinha muito claro qual era o nível de impacto das ações do Bolsonaro sobre o sistema político brasileiro, né? E aí, nesse aspecto, nós temos aí duas questões interessantíssimas. Ontem, tanto a Câmara quanto o Senado não realizaram sessões. Essa foi uma primeira questão bastante importante. Significa dizer o quê? Que ambos entenderam a gravidade do processo, mas entenderam também que essa lógica de Guerra Fria em que a gente está vivendo, em que há um esforço, um interesse por parte do Bolsonaro de criar uma lógica de confrontação, não valia a pena dentro daquilo que a gente tinha conversado ontem, de que se tem muito claro para as lideranças do Senado e da Câmara de que Bolsonaro quer um ambiente de confronto e que esse ambiente de confronto, em algum sentido, não é desejado por eles nesse exato momento, porque não se tem uma percepção clara de quem ganha e de quem perde, né? Então esse foi o primeiro movimento. Os trabalhos em ambas as casas foram parados, né? E projetos importantes para o governo caducaram. Por exemplo, a MP 905, que era do Trabalho Verde e Amarelo, ela não só caducou e o governo já veio com uma reedição porque o ano legislativo permitia, então o governo está reeditando a MP, né? Que envolve flexibilização das regras de trabalho para facilitar a contratação segundo a lógica do governo e segundo a percepção da oposição, tira direitos dos trabalhadores, isso os colocaria em situação de maior vulnerabilidade em um ambiente de crise, tá?
E aí, a partir disso, outros elementos que a gente vai usar aqui uma terminologia que é chamada de tiro de advertência, né? Outros elementos, outros tiros de advertência foram dados durante o dia. Eu creio que o mais importante foi a negativa ao recurso do senador Flávio Bolsonaro, né, em uma ação que corre no STJ. E no despacho do ministro do STJ, ficou muito clara a afirmação de que era impossível aceitar o recurso do senador, tendo em vista que havia fortíssimos indícios de formação de uma organização criminosa nas ações dele, né? Esse foi o primeiro tiro de advertência e daqui a pouco eu volto nisso. O segundo tiro de advertência, em algum sentido, saiu desse cancelamento das sessões parlamentares e de uma conversa, né, de algum tipo de pressão resultante, a gente falou disso brevemente ontem, de algum tipo de pressão resultante que a gente acredita que vem do judiciário e que fez com que o Procurador-Geral da República abrisse inquérito para investigar as condutas do presidente no domingo. Tá? O terceiro sinal de alerta, e aí eu não coloco esse como um tiro de advertência, foi uma reunião convocada pelo ministro da Defesa com a cúpula militar ontem. E isso vai de encontro a muitas perguntas que surgiram ontem acerca do papel e do espaço dos militares nessa conjuntura toda. E aí vem, dessa reunião saiu uma nota, e a nota basicamente dizia que o Exército é contrário a qualquer tipo de polarização ou de confrontação social, mas que o Exército, que as Forças Armadas, melhor dizendo, entendem seu papel constitucional. E aí a gente vai tentar interpretar agora cada os dois tiros de advertência e o sinal de alerta, né? Em termos dos dois tiros de advertência, o que acontece? Falando do primeiro, né, que é a ação do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, até o presente momento, até essa abertura de inquérito para investigar as ações do Presidente da República no último domingo, e aí rememorando, caso você não tenha assistido às nossas lives anteriores. No domingo, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi confraternizar com uma série de manifestantes contrários ao isolamento, e dentre os gritos de guerra desses manifestantes contrários ao isolamento social, se fizeram também ouvir falas no sentido de um novo AI-5, de um fechamento do Congresso, de um fechamento do Superior Tribunal Federal, né, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo. O presidente Bolsonaro confraternizou com essas pessoas na frente do Palácio do Planalto e depois desceu. Se você não é de Brasília, tem uma grande via que se chama Eixo Monumental, que liga todos os grandes palácios, né? Então ele saiu do Palácio do Planalto e foi até o QG do Exército. Ao chegar no QG do Exército, em cima de uma viatura, né, que eu não sei se era da polícia ou da Presidência da República, ele discursou para essas pessoas. E esse discurso foi encarado pela simbologia do momento, por estar na frente do Exército, por ser dia do Exército, e pelas pessoas estarem com faixas pedindo um novo AI-5, o fechamento do Congresso, a derrubada do Rodrigo Maia, o fechamento do STF, foi interpretado como um flerte autoritário. Por quê? Porque a ação do presidente dá todos os indícios de que você possa interpretar isso como um flerte autoritário, tudo bem? O que vai acontecer? O presidente faz esse discurso, a reação no dia seguinte o Congresso não tem sessões legislativas, alguns projetos importantes para o governo caem, tá? De outro lado, a PGR, pela primeira vez, o Procurador-Geral da República assume que vai abrir um inquérito para avaliar a conduta do Presidente da República, né? O que acontece nesse processo, né? Nós temos que, basicamente, à medida que o Ministério Público decide abrir um inquérito, ele vai investigar a ação. Isso pode resultar em alguma coisa? Não necessariamente, né? Porque como nós temos falado aqui, e isso é importante, sempre que eu falo essa frase, eu peço escusas e uma abertura de compreensão dos amigos do direito. Por quê? Impeachment não é processo jurídico, gente. Impeachment é processo político. Tá? As questões jurídicas em um processo de impeachment são as que menos importam. O que importa é a conjuntura política que dá condições para que o Congresso
faça a abertura de um processo e a conjuntura política gera os votos necessários para algum tipo de afastamento ou permanência do presidente da República. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse exato momento há uma série de pedidos de impeachment, há um mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal, obrigando o presidente da Câmara a assumir uma posição de investigação de crimes de responsabilidade do presidente da República. Só que neste exato momento nada vai acontecer. E nada vai acontecer por quê, gente? Porque as condições políticas, a conjuntura política não é favorável para a construção de nenhum tipo de ação nesse sentido. E ela não é favorável por duas características essenciais. Primeiro, é a pandemia, né? Todo mundo tem mais o que fazer em termos de preocupação política. Segundo, né, as ações do presidente ainda não geraram um desgaste em termos de popularidade, em termos de relação com o Congresso, para que se fizesse isso. Então, por isso que eu estou usando a denominação um tiro de advertência. O Ministério Público faz um tiro de advertência. O segundo tiro de advertência é: o Congresso não faz sessão, terça-feira é feriado, vamos ver o que é que o Congresso faz na quarta. O que me parece que sairá na quarta-feira? Nada. Né? Porque é importante entender o quê? Há um processo de desgaste e tentativa-erro no choque entre ambas as partes. Significa dizer, o presidente de um lado puxa a corda e estressa o Congresso puxa a corda e estressa o presidente. Enquanto que o presidente se baseia, por falta de apoio institucional, nas manifestações, que são pequenas, tá? As manifestações são pequenas, são 150 pessoas, 200 pessoas. O elemento importante das manifestações não é o número de pessoas que nela de fato está presente. O elemento fundamental das manifestações é o fato de que, à medida que as manifestações acontecem em várias cidades do país, ao mesmo tempo, com uma narrativa que tem um componente dúbio, né? Porque o que acontece? O presidente nunca assume as falas diretamente de fechamento do Congresso, de fechamento do STF, de fim da democracia ou algo do gênero. A gente vai falar até daqui a pouco da fala que o presidente fez ontem de manhã na saída do Palácio da Alvorada, né? Mas o presidente, de fato, também não condena essas falas publicamente nas manifestações. Qual é o resultado das manifestações e da participação do presidente? E esse é um ponto importantíssimo para entender a estratégia de Bolsonaro. Todo debate político, e eu tenho falado isso aqui, quem tem acompanhado as lives, a gente falou isso na semana passada, né? Na segunda-feira e na terça. Bolsonaro consegue monopolizar o debate político. Significa dizer o quê? Todas as atenções da mídia estão voltadas para o embate político. Há uma monopolização da narrativa e da reflexão sobre política. E aí vem, e para que isso serve? Isso serve para duas ações. Primeiro, serve para manter o presidente cada vez mais próximo da sua base mais forte de apoio e expandir essa base para o extrato mais baixo da pirâmide social brasileira, né? Vamos pensar que é uma pirâmide, pega os estratos mais baixos, que são aqueles mais afetados pela paralisação da economia. Então, o presidente fala com a sua militância e isso cola também na base da pirâmide social, que é o pessoal que não está sendo amparado pelas políticas de assistência. Tá? Serve para esse fenômeno de um determinado lado. E de outro lado, ele serve também de maneira muito efetiva, né, para tirar de foco a reflexão acerca do impacto e dos problemas da pandemia. Porque vamos lembrar isso, o grande pano de fundo de toda a conjuntura política nacional atual é o fato de que estamos imersos em um processo pandêmico global e que não faz distinção de país rico ou de país pobre. Esse processo que é global gera um impacto na economia, né? Para quem observou ontem os mercados, depois dá uma olhadinha, saíram até uns memes ótimos de WhatsApp, né? Os contratos futuros de petróleo despencaram a preço negativo. Que significa dizer o quê? Né? Significa dizer que a demanda de petróleo, a demanda global por petróleo está tão baixa, porque a economia desacelerou, que em termos de contrato futuro,
o cara não tem o que fazer, né? O pessoal estava tentando se livrar, porque ele apostou que o petróleo não ia cair a menos de $10, o contrato chegou na véspera do vencimento, você tem que vender, o pessoal começou a vender desesperadamente, porque o que você vai fazer com um monte de barril de petróleo em casa? Porque os caras vão te entregar, né? Essa é a questão do contrato futuro, os caras vão entregar o petróleo na sua casa. Então, a galera foi se livrando e isso foi-se embora. Esse processo pandêmico, a abordagem do presidente Bolsonaro sobre ele foi no sentido de entender que o dano da pandemia e o dano da recessão eram irreversíveis e, dentro da sua tomada de decisão, eles percebem que não há muito o que fazer, que eles vão perder a batalha, e o presidente entende, junto com o seu núcleo de tomada de decisão, que, de fato, o elemento que vai causar mais estrago para ele é a questão econômica, porque a pandemia, ele parte do princípio de que em algum momento no curso do tempo as pessoas vão esquecer. Mas a economia não, as pessoas vão lembrar. E aí ele entende, a economia é o que destrói qualquer governo, eu tenho que ter uma ação que me permita salvar o máximo possível da economia, para que a partir daí eu tenha possibilidade de em 2022 ser candidato à reeleição. Essa é a conjuntura. À medida que ele faz isso, ele assume uma lógica de embate contra os outros entes institucionais que dizem, olha, o nosso problema é a pandemia, o problema não é a economia. E aí vamos lembrar, gente, não tem vazio de poder em política, né? Se o presidente não ocupa um espaço narrativo, alguém vai ocupar esse espaço narrativo. E esse espaço narrativo, no primeiro momento, é ocupado pelo ex-ministro da Saúde e pelos governadores, com destaque ao governador de São Paulo, né? O ex-ministro da Saúde é carta fora do baralho, Mandetta está fora, né? Sobram os governadores, sobra o Rodrigo Maia e sobra o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre sempre naquela ideia de tentar fazer uma ponte de equilíbrio, ser um ponto de equilíbrio entre a presidência e a Câmara dos Deputados, afinal ele é o presidente do Poder Legislativo. E, de outro lado, uma conflagração clara entre o presidente da República e o presidente da Câmara, que vira o alvo do presidente Bolsonaro. Porque aí é o que a gente sempre tem dito. A lógica discursiva de Bolsonaro é feita a partir do confronto e a partir daquilo que a gente tem chamado aqui de efeito sanfona, né? Que significa dizer o quê? O presidente ataca e recua. Ele ataca e recua, não é? Que significa dizer, no domingo ele vai numa manifestação em que as pessoas estão pedindo a deposição do Rodrigo Maia e o fechamento do Congresso. Na segunda de manhã, quando ele está falando com os repórteres na saída do Palácio da Alvorada, e alguém fala, fecha o STF, aí ele diz, não vamos fechar o STF, ninguém fecha nada aqui, por favor, não repita isso. O nosso compromisso é com a democracia. Congresso funcionando e transparente, STF funcionando e transparente. Esse jogo de morde e assopra, que é a estratégia que o presidente encontrou para avançar, né, de avanços e recuos na percepção dele, de avanços e recuos, ele consegue, ao longo do tempo, avançar mais do que recuar, está sendo interpretado pelas lideranças no Congresso como uma espécie de Guerra Fria. Isso quer dizer, em que os poderes têm dificuldades de dialogar uns com os outros, mas vivem de provocação a provocação. E aí tá. Entendidas as provocações que o presidente Bolsonaro faz ao Poder Legislativo, aí alguém me pergunta agora, né? E quais são as provocações que o Poder Legislativo de fato faz ao presidente Bolsonaro? As provocações do Poder Legislativo, gente, vem muito mais no sentido da aprovação de medidas que são descritas como pacotes de bondades. Esses pacotes de bondade efetivamente funcionam como o quê? Como uma espécie, na lógica do governo, como uma espécie de bomba relógio orçamentária. Significa dizer o quê? Que no curso do tempo, o governo terá enormes dificuldades para pagar a conta do período de pandemia. E aí isso envolve, por exemplo, a reestruturação das dívidas dos estados e municípios, envolve a lógica de entrega de benefícios para determinados setores da sociedade e uma série de outros elementos. E aí o que a gente tem como essa conjuntura, então, de choque? Que o presidente se queixa, e aí, vamos lá, em algum sentido o presidente tem razão quando ele se queixa. Tivemos uma falhinha de conexão, todo mundo me ouve aí? Tudo bem? Está funcionando? Tivemos uma oscilação na conexão aqui. Funcionando? Alô, alô?
Opa, legal. Que bom. Obrigado, Jubes. O que acontece? O presidente tem razão quando ele diz que o Congresso tem entregue benefícios ou feito caridade com o dinheiro que não é de responsabilidade do Congresso. É dizer o quê? O Congresso está distribuindo grana, mas não está me dando fonte de receita. Né? Esse é um ponto. De outro lado, né, o que acontece? Você tem que o Congresso tem razão quando diz, por exemplo, que o presidente da República tem tratado não só o Congresso, mas a pandemia, que seria o foco interpretativo do problema, de maneira não muito clara. O presidente não quer ajudar. E aí a gente tem que separar duas questões. Uma é, do ponto de vista prático, o governo federal tem realmente dificuldades, mas dificuldades porque nenhum país do planeta estava preparado para a pandemia. Né? E aí vamos lembrar, o Brasil é um país de renda média, onde as pessoas adoram o Estado tem dificuldade de atender todo mundo, ele atende normalmente os mais ricos e não os mais pobres. Isso a gente já sabe, né? Mas de outro lado, você tem o governo demora um tempo para entender o tamanho do problema e saber como agir com o problema. Vamos lembrar que algumas semanas atrás o Paulo Guedes deu uma entrevista em que ele dizia que com 5 bilhões ele resolvia a pandemia, né? E aí vamos atualizar, o governo vai chegar na casa de R$500 bilhão, né? As últimas ações estão na casa de R$500 bilhão. Então, assim, faltou entender a gravidade do problema porque se subestimou o problema. Esse é um elemento bastante importante, né? À medida que se subestimou o problema, de outro lado a gente teve uma outra conjuntura, né? Um outro elemento que é importante nesse processo, que é o fato de que, efetivamente, né, a posição narrativa do presidente gera confusão. Né? E gera confusão propositalmente, porque o presidente quer construir uma lógica narrativa de preservação dele mesmo, do seu perfil eleitoral e da sua competitividade eleitoral. Né? Isso teve como primeiro capítulo da novela a questão do ministro Mandetta. Né? Tem-se um novo ministro da Saúde que provavelmente não vai assumir nenhum tipo de fala que envolva choque com o presidente da República, muito ao contrário. Né? Tem dado sinais. A última declaração do novo ministro foi no sentido de criar um processo gradual de saída da quarentena. E aí vamos lembrar, gente, o Brasil não está em quarentena. Nós não estamos em quarentena. Nós temos políticas de isolamento social. Isso é diferente de quarentena. Quarentena é outra coisa. Quarentena você não sai de casa mesmo. Quarentena vai ter polícia marcando se você está andando na rua ou não, tá? Nós não estamos em uma quarentena. A gente tem processos de isolamento social e eu inclusive coloquei um mapa no Stories do meu Instagram aqui que mostra a medição de aderência ao isolamento social em cada uma das unidades da federação. Né? Então você tem que, aqui no DF era cerca de 56%, Goiás 65% e em outros lugares outros níveis de aderência. Então é importante entender que nós não estamos em quarentena. Isso é uma lógica de isolamento, tá? E aí o que acontece? Todo esse panorama que a gente tem conversado e dialogado, definido aqui, tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é o embate entre o presidente da República, que se considera acuado pelo Congresso Nacional, né, contra um Congresso Nacional, em algum sentido o STF, que na percepção do presidente, e aí vem um ponto importante, qual é a percepção do presidente Bolsonaro sobre o processo? O presidente considera, né, que as escolhas políticas dele foram cerceadas por uma ação do Congresso e uma ação do STF, que deram carta branca para os governadores tomarem decisões que envolveram o isolamento social e que geram prejuízo econômico, sim, né? Mas que essa prerrogativa não podia ser de governadores
não podia ser dos prefeitos e não poderia ser do Congresso Nacional. Essa prerrogativa é dele. Então, o argumento narrativo do presidente é que as instituições, em algum sentido, numa lógica um tanto quanto quase conspiratória, tiraram dele a prerrogativa de tomar decisões que preservassem as pessoas e preservassem as vidas e os empregos das pessoas. Esse é o pano de fundo. O Congresso e o STF, de outro lado, e os governadores, partem do princípio que a posição do presidente, em algum sentido, foi não cooperativa ou negacionista sobre o fato. E aí, onde está a verdade nesses processos, né? Ela tem componentes de verdade em ambos os lados. Primeiro, né, as decisões do Congresso, as decisões do STF esvaziaram a capacidade da presidência de tomar posições. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Porém, as decisões do Congresso e as decisões do STF são muito alimentadas pelo fato de que o presidente criou uma narrativa que deixou a sociedade confusa, sobretudo no que envolvia o embate entre o presidente e o seu próprio ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, que era o ex-ministro Mandetta. Essa percepção, esse embate, gerou um nível de ruído e um nível de confusão que fez com que os outros entes institucionais se movessem. E aí vamos lembrar o seguinte, gente, se você já ouviu em algum momento a ideia da tripartição dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e se alguém disse, os poderes funcionam harmonicamente, gente, isso não é verdade. Os poderes se dão coices o tempo todo em todos os lugares do mundo. A diferença fundamental é que nesse momento de Brasil, tendo em vista que o Brasil é, em algum sentido, uma democracia de média para baixa qualidade, nós temos uma situação em que, à medida que o Congresso, né, e o Judiciário perceberam no presidente uma certa indecisão ou uma certa negação da gravidade dos fatos, eles responderam a impulsos de outros entes governativos. Quais eram esses outros entes? Sobretudo os governadores, né, e os prefeitos. E aí, quando a gente olha para os governadores, a gente tem claramente que 20 governadores estão de um lado e 7 governadores estão de outro lado, né? Esses 20 governadores que estão contra as posições do presidente são liderados pelo governador João Dória e o governador Wilson Witzel. Esses 7 governadores que estão mais próximos do presidente, de onde a gente está tirando essa referência? Do Manifesto dos Governadores, que saiu no domingo e que apoiava o Congresso e o STF. Né? Esses 7 governadores que estão mais próximos do presidente e não assinaram o manifesto, tem como ente principal o governador do Distrito Federal. E aqui tem um dos paradoxos da política. O governador do Distrito Federal foi o primeiro governador do Brasil a assumir medidas de calamidade pública para impedir o crescimento da curva. E o Distrito Federal, em algum sentido, tem se comportado com uma curva pouco ascendente. Só que o governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, é altamente dependente do repasse de recursos públicos pelo governo federal. Então, ele baixou o tom e foi conversar com o presidente da República. Inclusive, ontem teve no Palácio do Planalto, numa conversa e tal. O presidente perguntou o que ele fez no Distrito Federal para combater a pandemia. Ele falou, eu segui as regras do OMS. Né? E após isso, ele saiu e falou, olha, o presidente disse que vai estar estudando a reabertura das escolas militares, Brasil afora. Eu falei que ia estudar a reabertura das escolas cívico-militares no Distrito Federal. Esse é o ponto. Né? Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Porque política, quando você para observar os processos políticos são muito complexos e eles não podem ser observados apenas de uma lógica maniqueísta. Né? Há efetivamente um esforço de compreensão do processo. E o que a gente identifica até aqui? Deixa eu só responder aqui, acompanhando. Obrigado, Paula, que disse que está acompanhando as análises sempre, buscando compreender a conjuntura. Eu te agradeço por estar aqui com a gente. Esse é o nosso esforço também. Pessoal, a gente tem mais de 30 minutos de live, hein? Pode mandar pergunta se quiser. Não sei se está muito bom, se está muito ruim, o que está acontecendo, mas hoje a gente tem poucas perguntas até o presente momento. O que a gente tem aqui?
Cada um dos atores políticos envolvidos nesse processo tem as suas próprias agendas. Os governadores têm as suas agendas, os prefeitos têm as suas agendas, o presidente da República tem suas agendas, os deputados e os senadores têm suas agendas, cada um deles tem as suas agendas. Qual é o infortúnio do Brasil nesse exato momento em termos de políticas públicas, gente? É que as agendas não são convergentes. E aí vamos pegar em termos de métrica, número de casos, o que está acontecendo, o mundo afora, né? Aonde nós temos convergência, consenso em termos de tomada de decisão, o consenso permite que efetivamente nós tenhamos o que? Um processo de resolução e de combate da pandemia mais eficaz. Né? Vamos pegar o exemplo da Alemanha. A Angela Merkel foi lá, conversou com os governadores, com os prefeitos alemães, falou, olha, o governo federal não vai deixar faltar nada, vamos junto. Se tiver que pagar a dívida, a gente paga, a gente vai pagar os salários dos trabalhadores para as empresas não demitirem, criaram um pacote de políticas públicas e entregaram. A Alemanha tem muitos casos, poucas mortes e uma possibilidade de reabertura da economia mais rápida do que de outros lugares. Né? Se você for à Itália ou à Espanha, isso demorou a ser feito. Se você for nos Estados Unidos, a situação é trágica, por quê? Porque há um embate entre o Trump e alguns governadores e tem um processo eleitoral à frente. Isso gera uma enorme dificuldade, né? E aí eu tenho duas perguntas aqui. O que podemos esperar? Nossa, agora as perguntas estão vindo todas. O que podemos esperar em termos de partidos pós-Covid? PT, PSDB, PSL? Eu creio que o PT tem que encontrar uma nova narrativa, indo na ordem do que você falou, tá, Hugo? O PT tem que encontrar uma nova narrativa que não vai poder ser Lula livre. Eles não têm isso claro ainda. O PSDB tem uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique no fim de semana para o Estadão, se eu não me engano, ou para a Folha, em que ele diz que o PSDB tem que definir se é oposição ou não. E me parece, pelas ações do governador João Dória, que o PSDB vai ser uma oposição. Um tipo de oposição ali no centro, moderada, dialogando com a classe média e com um eleitor mais escolarizado, mas vai ser oposição ao governo Bolsonaro, né? O PSL, não sei para onde vai, porque o Bolsonaro saiu do partido, mas não tem ainda um novo partido. O que a gente vê é que alguns egressos do bolsonarismo estão indo para os republicanos, para as eleições municipais. Então a gente deve ter um rearranjo aí pós-Covid, sobretudo após as eleições municipais, né? Provavelmente vem uma janela partidária aí e o pessoal se reacomode. Vamos aqui, outra pergunta. O governador de Santa Catarina já anunciou medidas de flexibilização. Maior pressão para os demais governadores deve virar argumento narrativo para as falas de bolso, caso os casos não aumentem. Então, Atanã, eu creio que no caso de Santa Catarina é uma situação bem específica, né? Santa Catarina foi o primeiro estado a construir um plano de testagem massiva e de reaquecimento da economia para o pós-pandemia, né? Eu creio que isso os colocou na posição de tentar reabrir, mas sofreram muita pressão mesmo. Tanto que a prefeitura de Florianópolis, 15 dias atrás, disse que ia abrir e voltou atrás, né? Então, o que me parece alguns governadores, e o governador de Santa Catarina é um deles, esses 7 governadores que estão mais próximos ao Bolsonaro, estão dizendo que vão reabrir a economia e que vão reabrir as cidades. A questão é saber se a curva de casos aumenta ou não. Se a curva de casos explodir, eles vão ter que voltar atrás. E aí isso é ruim para o Bolsonaro. Se a curva de casos não explodir, o Bolsonaro vence, em determinado sentido, a guerra narrativa. Aqui no Distrito Federal, em termos de comparação, por exemplo, o governador disse que 3 de maio começa a reabrir as coisas. Esse é o dilema. Como a gente sabe muito pouco sobre a Covid-19, é tentativa-erro. Pode dar certo, pode dar errado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí aqui tem um comentário da Paula, talvez daí o imobilismo das ações de combate e a sensação de estarmos parados em meio a furacão. Eu creio que tem a ver com isso, viu, Paula? Uma dificuldade de entender aonde nós estamos, para onde vamos e como vamos agir. Aí aqui vem uma pergunta da Ana Carol Mascarenhas, né? Não sei se eu perdi esse comentário logo no início, mas a atitude do Aras contrasta do modo como ele tem se portado em relação ao presidente até o momento. O que você acha que tem levado a isso?
Eu falei isso no início da live, mas é um prazer responder você, tá? Basicamente tem dois elementos, né? Um é de pressão externa sobre ele, que vem sobretudo do STF, me parece, no sentido de que ele se mova e pare de pagar o pedágio pela indicação. E de outro, Ana, é o fato de que dentro do Ministério Público a temperatura subiu muito nos últimos dias e o Aras tem sofrido muita pressão de outros procuradores para tomar algum tipo de atitude. O pessoal está muito preocupado com algumas ações do presidente da República e com o fato do Procurador-Geral da República não ter se movimentado. Eu creio que são essas duas pressões, tá? Aí tem uma pergunta da Isabela. Como você acha que o Congresso vai se comportar nos próximos meses com as pautas legislativas? Então, Isabela, essa pergunta é excelente. Eu creio que um elemento fundamental é saber quando a gente vai ter uma volta dos processos das comissões, né? Como está tudo muito rápido nessa lógica de despacho virtual e de votação virtual, isso tem dado uma prerrogativa de vantagem muito ampla ao presidente da casa e às lideranças, né? Então hoje o Rodrigo Maia, em algum sentido, tem a faca e o queijo na mão. Só que esse embate dele com o Bolsonaro e o fato de que o Bolsonaro tem tentado cooptar lideranças do Centrão para a base do governo, mesmo sem oferecer ministérios, pode mexer o tabuleiro. Então talvez a gente veja aí algum sinal de desgaste nesse processo de pacificação interna que o Rodrigo Maia conduziu dentro da Câmara até o presente momento, né? E algumas pautas, dependendo das ações do presidente, podem ser colocadas em banho-maria, pautas importantes para o governo, tá? Aí vem lá, uma pergunta da Sabrina. Obrigado, Sabrina, tá sempre aí com a gente, né? O Legislativo irá começar a sua resposta ao discurso do atual presidente por agora ou após esse momento de pandemia? Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Eu creio que nesse momento vamos trabalhar com uma premissa, que é uma frase que não é minha, é do Paulo Kramer, Sabrina, que eu já falei aqui uma vez, o Congresso não se vinga rápido, o Congresso se vinga devagar. Então eu acho que a gente vai ver nesse primeiro momento a construção de uma fustigação a algumas pautas do Executivo. A MP 905 foi um sinal importante nesse aspecto. A Câmara colocou para votar o PLP 35 e aí adiou a agenda. Eu creio que esses elementos aí vão ser o que vão marcar a dança das cadeiras nos próximos meses, né? E aí tem uma da Gabriela aqui, né? Dória anunciou que irá divulgar o plano para a saída do isolamento a partir do dia 11. O que pode ter levado a essa mudança de discurso? Eu creio que a pressão, né, Gabriela? A pressão está muito, muito forte sobre os governadores todos, né? Todos os governadores, mesmo aqueles que têm sido muito, muito responsáveis em termos de políticas públicas, no fim estão pressionados. E essa é uma questão interessante de como o Brasil interpretou a Covid-19. Em vários outros lugares do mundo, até em países que têm perfis econômicos parecidos com o brasileiro em termos de serem países de economia média, com democracia de média qualidade, não existiu esse debate acerca de economia contra a saúde pública. Esse debate não existiu. Esse debate é uma jabuticaba brasileira. Esse debate aconteceu aqui, né? E está acontecendo agora nos Estados Unidos, muito forçado pela dinâmica eleitoral, né? O eleitor mais conservador, mais trumpista, está indo para a rua começando a pressionar. Então, essa é uma característica muito particular do Brasil. E tem pressionado os governadores. Me parece que, no caso de São Paulo, o Dória tentou tomar várias medidas para, primeiro, refrear o crescimento da curva, segundo, para aproveitar o hype político e ocupar um espaço que o presidente da República não ocupou, né? E terceiro, para se colocar como um nome de impacto nacional para as eleições de 22. Mas ele sabe também que em algum momento ele vai ter que abrir a economia, só que ele vai abrir quando? O que me parece é que ele está tentando fazer uma abertura baseada em evidências, que é mais ou menos o que Goiás fez nesse último fim de semana, tá? Goiás prorrogou o estado de emergência por 150 dias, mas criou uma série de mecanismos e abriu uma série de estabelecimentos comerciais para a economia ir começando a andar devagarinho, mas com muito cuidado. E, inclusive, o ex-ministro Mandetta e o Gabardo, que era o braço direito do Mandetta, foram a Goiás no fim de semana e ajudaram o governador a revisar o decreto que foi proposto pelo Fórum Empresarial do Estado de Goiás, né? Importante entender essas pressões, né? Paula, sua pergunta é interessantíssima. Será que a narrativa vai se sobrepor à realidade do caos na saúde pública? Eu acredito que não, tá? Eu costumo dizer que a realidade é um muro intransponível em política. Só que é impossível negar o fato... Vou beber água.
Só que é impossível negar o fato de que a estratégia do Bolsonaro tem sido bem sucedida até aqui, no sentido de impedir que a sociedade fale demais sobre pandemia. A sociedade está preocupada com um Estado democrático, a sociedade está preocupada com um golpe, com o fechamento do Congresso, com o fechamento do STF. Isso gera um elemento de dissuasão, de diversionismo, melhor dizendo, né? Que você tira o foco do principal e fica no acessório. Como você está focado no acessório, ao mesmo tempo, o governo federal não tomou nenhuma medida que impeça os estados e municípios de atuarem no combate à pandemia, né? E os recursos parece que têm saído, até onde a gente tem notícia, os recursos saem. O problema é que esse aspecto narrativo tira o foco e aí você tem dissensão entre os governadores. Obviamente você tem 20 de um lado e 7 de outro, né? E esse é um ponto importante. O que a gente vai verificar nas próximas semanas é se as ações de abertura de alguns estados, esses que estão mais alinhados ao presidente da República, vão ser bem-sucedidas ou não. E depois disso tem um problema número 2, que aí a gente vai ter que transformar esse debate nosso aqui de conjuntura política em tempos de recessão, porque a recessão vai ser braba, né? A recessão vai ser braba. Então, assim, esse que me parece ser o problema, Paula, aqui, tá? Eu espero ter respondido. Qualquer coisa você fala mais um tiquinho. E aí vem uma pergunta da Alicia, né? Alicia Balbino. Pode-se dizer que ações dos governadores têm um sentido de aproveitamento da situação atual de pandemia para enfraquecimento do governo federal? Alicia, sua pergunta é bastante perspicaz. Eu creio que ela tem 2 elementos que a gente já falou aqui no início da live, né? Primeiro é a percepção de que não há vazio de poder em política, né? E aí a ação dos governadores é uma resposta ao fato de que o presidente da República não quer ocupar um espaço. O que acontece? Quando começam a surgir os primeiros casos de Covid, o presidente da República tem opções, e ele tem mais opções que os governadores. Uma opção é, ele assume que a situação é grave e toma a prerrogativa para si de que o problema é sério e tem que ser resolvido, ou ele nega o problema. Bolsonaro opta por negar o problema. À medida que ele nega o problema, esse espaço, essa avenida de diálogo sobre a pandemia está aberta. E ela vai ser ocupada por alguns entes políticos, né? O ex-ministro da Saúde, o governador de São Paulo, o governador do Rio, no início o governador do Distrito Federal. A galera vai surfar nessa avenida. Porque é isso, política é competitiva. Não é uma questão de bem ou mal. É competitiva. O presidente insiste na negativa aqui. E aí o que ele tem que fustigar os governadores. Ele não pode demitir o governador, mas ele pode demitir o ministro da Saúde. Ele tira o ministro do jogo. E traz um ministro que está alinhado a ele e que não tem a retórica do Mandetta, não é político e que vai ter um perfil mais baixo, né? E aí tem um outro problema que é muito importante que a sua pergunta traz, que é o fato de que a bomba no fim das mortes e das internações não cai na conta do governo federal, elas caem na conta dos estados e municípios, porque o SUS joga nos estados e municípios, né? Então os governadores não têm opção. Ou eles vão ter um monte de saco preto na calçada, ou eles fazem alguma coisa, e eles decidem fazer. Repare que mesmo os governadores que estão ao lado do presidente, que são aqueles 7 que não assinam o manifesto, esses governadores também optam por medidas de isolamento, né? Por isso que a conjuntura é tão complexa, né? E aí tem um comentário aqui da Flávia. Eu confesso que estou bastante preocupado. Acho preocupante a reabertura de colégios agora, no caso os colégios militares. Flávio, eu também acho preocupante a reabertura das escolas, tá? Ainda mais porque são as nossas crianças. Eu não sei se há condições. E aí vem um ponto importante que foi a pergunta feita anteriormente pela Paula. É saber se o governo e se os governos dos estados vão deixar que a narrativa política se sobreponha à questão de saúde pública. E aí nesse aspecto, esse é um dos objetivos dessa live. É municiar o cidadão de capacidade e entendimento crítico para dizer, olha, eu acho que não devia abrir as escolas. Beleza, quer abrir os comércios? Vamos abrir os comércios. Mas vamos deixar as escolas fechadas, vamos jogar o Enem para depois, vamos ver como é que a gente faz isso, tá bom? Pessoal, chegamos a 49 minutos de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu respondo. Se não, vou começar a me despedir e eu vou dar 5 segundinhos para vocês, porque senão fica depois difícil para subir o vídeo para o YouTube. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. Acho que não há mais perguntas. Se tiver alguma, eu respondo durante as despedidas aí, mas acho que não. Então, gente, olha só.
Eu queria agradecer enormemente por esse papo de hoje. Eu creio que o papo foi muito divertido, muito agradável, e eu espero ter respondido todas as perguntas. Se alguém aí tem alguma pergunta e que mandou essa pergunta para mim e acha que ela não foi bem respondida, pode me mandar um direct, que aí eu te respondo por vídeo ou por áudio ou escrevo, né? E pessoas que tenham o interesse de participar, de perguntar, podem mandar também, propondo temas, propondo elementos de discussão, tá? De toda forma, eu agradeço enormemente o fato de vocês estarem aqui presentes. Eu peço para que vocês, por favor, sigam a minha página no Instagram, Creomar de Souza, me sigam no Twitter, a gente tem uma página também no Facebook, né? Tudo Creomar de Souza, só tenho eu, não tem como errar. Peço para que vocês sigam também a Dharma no Twitter e no Instagram, chama-se Dharma Politics com H, que é a minha consultoria. Eu gostaria muito de ter vocês lá seguindo a página e vendo os nossos materiais. E amanhã nós estamos aqui ao meio-dia para realizar esse papo de conjuntura política em tempos de Covid. É sempre um prazer enorme conversar com vocês. Peço desculpas por alguma falha de internet aí, isso é culpa da net, não é minha. E nos vemos aqui amanhã ao meio-dia, tá bom? Um prazerzão enorme. Lembre-se, lavem as mãos, cuidem dos idosos, se puder fique em casa. E análise não é conversa de bar. Se cuida, gente. Beijão. Se cuidem. Tchau, tchau.